E o tema que o Senhor me deu nessa noite, né, para poder trazer, em especial às mulheres, né, é a escolha certa. E hoje nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós celebramos a vida da mulher, né, a força da mulher, né, todo o esforço e empenho da mulher. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quanto que o Senhor ele valorizou as mulheres, né? O quanto que Jesus, nós encontramos nos evangelhos, né, várias passagens onde o Senhor ele demonstra ali o cuidado, ele demonstra o amor, ele demonstra ali o respeito às mulheres. E naquela época em que Jesus, né, estava aqui, a mulher ela não era muito valorizada na sociedade, né? A mulher era ignorada, a mulher era desprezada e a mulher era dependente, né, do seu marido ali para o seu sustento, né, para a sua proteção. E quando a mulher ela ficava viúva, né, quando o seu marido partia, essa função, essa responsabilidade passava para o filho. E quando não se tinha filhos, as viúvas elas ficavam muito vulneráveis na sociedade naquela época de Jesus. E aí trazendo, né, para os dias atuais onde nós vivemos hoje, né, nós encontramos muitas mulheres que estão pressionadas, né, vivendo com muitas responsabilidades, né, e nós vemos mulheres que precisam, né, dar conta de muitas coisas, né, de ser produtivas, de serem organizadas, de serem boa mãe, de serem esposa, né, de cuidar, né, da sua saúde física, da sua saúde mental, né, de buscar todo o equilíbrio. E nós nos deparamos, né, com essa situação de cuidarmos da nossa saúde emocional, né, da nossa vida com Deus, de sermos espirituais. E quantas vezes você, mulher, já parou, né, e pensou, eu não vou dar conta. É muita responsabilidade para mim. Eu estou cansada. Quantas aqui já se sentiram assim? Porque eu, várias vezes, muitas vezes. E algumas mulheres ainda têm a dupla jornada, né? Ainda trabalham fora. Então não é somente o âmbito da casa, de cuidar da casa, marido, filhos, ministério, profissão, mas ainda tem, né, de estudar, de se profissionalizar. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, nos pegamos assim, né, cansadas, achando que a gente não vai dar conta, né, de tantas responsabilidades que nós temos. E aí eu queria que vocês imaginassem, se Jesus, se o Senhor estivesse aqui hoje no nosso meio e ele perguntasse para você, o que você quer que eu lhe dê? Qual seria a sua resposta? Você pediria ao Senhor mais tempo? Você pediria ao Senhor mais reconhecimento? Você pediria ao Senhor mais força? Você pediria ao Senhor que aquele problema que tanto tem tirado a sua paz, roubado a sua paz, trazido ansiedade, fosse resolvido? Qual seria a sua petição se o Senhor chegasse aqui nesta noite e falasse, mulher, o que você quer que eu lhe dê nesta noite? E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. O Senhor, ele fez essa pergunta a Salomão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. Vou ler o verso de 7 a 12. E diz assim, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar
esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Nós vemos aqui o contexto, né? Quem era Salomão? Um jovem inexperiente que havia ali, né? Estava ali sucedendo o seu pai, rei Davi. Nós vemos ali uma grande responsabilidade dele governar ali um grande povo, uma grande nação. E ele poderia pedir, bem como o Senhor aqui conversando com ele disse, né? Que ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir bens, honra, ele poderia pedir vitória sobre os seus inimigos, mas ele pediu sabedoria. E por que Salomão ele pede sabedoria ao Senhor? Porque ele reconhece a sua limitação. Ele sabe que sem o Senhor ele não teria condições de governar aquela grande nação, de tomar decisões que ele precisaria tomar se não fosse o Senhor. E a consciência da própria limitação que nós temos já é o início da sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é saber tomar decisões, é saber decidir, é saber agir baseado nos princípios da palavra de Deus. É ser guiado pelo Espírito Santo quando nós precisamos agir e decidir. Seja qualquer situação. Eu não digo somente em decisões difíceis que nós precisamos aplicar a sabedoria, mas seja em qualquer situação, por mais simples que seja. O quanto que é importante nós demonstrarmos ao Senhor que nós somos limitados e que nós precisamos dele para sermos bem-sucedidos. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, gostaria de ler aqui com vocês. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se alguém aqui tem falta de sabedoria, a palavra de Deus mesmo diz: se você não tem, me peça que eu vou te dar. A sabedoria ela está livre, de livre acesso para todos aqueles que pedirem ao Senhor. Como nós vimos com Salomão. Salomão ele pôde ali pedir sabedoria ao Senhor e o Senhor lhe deu. Então, conosco também não é diferente. Porque a nossa vida ela é feita de decisões. E uma decisão errada pode gerar consequências que podemos carregar para o resto da nossa vida. Uma consequência errada, uma atitude, né, uma decisão errada, sem pensar, né, sem olhar um contexto geral, porque às vezes nós queremos tomar decisões baseado numa área só da nossa vida e nós não levamos em conta, né, todo o contexto, toda a situação. Mas é muito importante nós termos sabedoria para não carregarmos consequências erradas baseadas nas nossas decisões. E nós vemos na prática com o próprio Salomão, ele mostrando para nós o quanto que ele foi sábio, né, no seu governo e numa situação ali que está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 3, dos versos 16 ao 28. Um sábio veredicto. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante de um rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa.
eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém em casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: essa afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Olha o cenário que Salomão se encontrava: 2 mulheres, 2 bebês, um morto, um vivo, sem nenhuma testemunha. Vamos continuar aqui, o versículo 24. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe e ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Vemos aqui uma situação tão difícil, onde o rei ele deveria tomar ali uma atitude, uma decisão. E nós percebemos que o rei, ele não decide pela aparência, ele não decide pelo choro, ele não decide pela pressão, ele não decide por ver ali uma chorando, né, e uma insistentemente dizendo que o filho era dela. Mas ele cria ali uma situação que revela o coração da verdadeira mãe. E ali ele pôde, de fato, entregar o filho para a verdadeira mãe. E nós podemos perceber que a sabedoria, ela enxerga além da emoção. E quantas vezes, né, no dia a dia, né, na nossa vida, quantas decisões nós tomamos por impulso, sem pensar, sem analisar, na base da emoção. É no casamento, é com os filhos, né? É em conversas difíceis, né, que nós precisamos ter. É em mensagem. Quantas vezes nós somos impulsionadas a responder mensagens, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, no impulso. Ou fazer uma ligação ali, né, por impulso. E quantas vezes depois de tomar essas decisões precipitadas, sem pensar, sem buscar ao Senhor, nós carregamos ali consequências, temos que lidar com as consequências. E nós podemos perceber que sem a sabedoria nós vamos reagir, nós vamos criar conflitos, mas com a sabedoria nós vamos discernir e nós vamos preservar os relacionamentos. E eu quero ler aqui para a nossa meditação também, Provérbios, capítulo 14, versículo 1, somente a parte A desse versículo, que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, como que é importante a influência da mulher dentro do seu lar? Seja nas palavras, seja nas reações, seja no ambiente da casa. O quanto que nós temos esse poder de influenciar, de trazer o bem-estar para a nossa casa, ou também o mal-estar. E nós vemos no dia a dia, né, o marido chegando em casa do trabalho cansado, os filhos agitados. E qual é o nosso papel? Nós podemos decidir se nós vamos ali acalmar
ou se nós vamos ali incendiar. Às vezes o marido chega em casa cansado e aí a gente começa a o quê? A falar muito no ouvido do nosso marido. Não espere ele chegar, não espere ele ter aquele momento dele, que eu acredito que todo homem aqui tem o seu tempo de chegar em casa e se conectar com a casa, né? Cláudio Duarte mesmo, ele fala que o homem ele fica ali na caixinha do nada, né? Buscando ali o seu tempo. E nós não, nós somos muito aceleradas e muitas vezes nós já queremos falar, contar como é que foi o nosso dia, né? Falar de quanto que nós estamos ali chateados com alguma coisa, situações com os filhos. E muitas das vezes os filhos agitados, nós estamos ali incendiando mais ainda. O quanto que é importante de nós termos a sabedoria de edificar a nossa casa com palavras brandas, com palavras que vão animar, que vão incentivar, com palavras que vão trazer ali para os filhos um ambiente de paz, de criar memórias. E eu lembro que a minha mãe, enquanto eu era criança, eu tenho muitas memórias assim da minha mãe orando, pedindo ao Senhor. O rádio ficava ligado o dia inteiro, né, num programa evangélico. E todos os dias, meio-dia, minha mãe poderia estar fazendo o que fosse, ela parava e ela ia orar ali, juntamente ali com a pessoa que estava ali na condução daquele programa ali. E depois daquela oração, aquela mulher, ela lia o Salmo 91, né, a locutora. E eu aprendi o Salmo 91 nesse dia a dia ali com a minha mãe, ouvindo, né, as mensagens ali daquele rádio, a oração, vendo a minha mãe orando, e vi o quanto que é importante nós termos essa prática de dependência do Senhor, onde ali nós vemos que quem governa, quem lidera é o Senhor. Nós estamos dando essa liberdade para que o Senhor ele traga ali um ambiente de paz para o nosso lar. E muitas das vezes não é sobre o que nós vamos falar para os nossos filhos, mas é como nós vamos proceder, as nossas atitudes, as nossas práticas, né? Os filhos, eles aprendem observando o que os pais fazem. Você pode ver, se você tem o hábito de pegar a sua Bíblia, sentar para ler, o seu filho ele vai fazer a mesma coisa em um dado momento. Ele também vai pegar a Bíblia e vai sentar. Quando você estiver orando, ele também vai orar. E eu também, baseado nesse legado que minha mãe me deixou, eu também tenho ensinado esses princípios à minha filha. Né, de tudo eu digo para ela, tem dúvida, não sabe o que vai fazer? Peça a direção ao Senhor, ore, apresente ao Senhor, porque é o Senhor que sabe todas as coisas. Então nós devemos buscar a revelação de quem? Daquele que sabe, daquele que nos conhece, daqueles que têm a resposta para todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, para tudo. Tudo que nós precisamos consultar, nós encontraremos a resposta na palavra de Deus. E edificar, nós estamos falando sobre a edificação do nosso lar, né? Como nós lemos aqui em Provérbios 14, versículo 1. Edificar não é controlar, não é dominar, mas edificar é construir intencionalmente. Edificar é conversar, é corrigir sem humilhar, é saber quando falar. E contando assim uma experiência, né, até mesmo sobre o nosso casamento, quando nós casamos, eu não tinha muito esse entendimento de falar na hora certa e no momento certo. Então eu queria falar. Então na época Marcelo trabalhava, tinha uma jornada de trabalho de 13 horas e eu tinha uma jornada de 6 horas na época. Ele chegava muito cansado e quando ele chegava eu queria falar, conversar, ou até mesmo tratar das circunstâncias mesmo do casamento, né, dali, né, e ele falava, agora não é o momento, agora eu não quero te ouvir, e eu insistia, e eu achava que tudo tinha que ser no meu tempo, na minha hora, no momento que eu quisesse falar, e eu tive que aprender a isso, porque eu ficava chateada, magoada, a gente brigava, né, a gente discutia, e eu ficava muito chateada com a situação, né? E eu tive que aprender a entender o momento certo, a edificar o meu lar sobre a rocha, porque
Imagina ele chegando cansado e eu querendo falar. Que ambiente de paz eu poderia proporcionar ao meu lar naquele momento? Então eu tive que aprender, mulheres, a esperar o momento certo de falar. E eu falava para ele, tudo bem, você não quer conversar hoje, não quer conversar agora, então quando você estiver bem, quando você estiver disposto a me ouvir, a gente conversa. E eu tive que aprender o momento certo, a esperar o momento certo, de resolver as questões, resolver os conflitos. E isso eu sei que é muito difícil para nós, porque nós gostamos de falar. E nós gostamos de falar na hora que dá vontade. E a gente ter essa disciplina de esperar, eu sei que é muito difícil. Mas creia que você, obedecendo a palavra do Senhor, quando diz que a mulher sábia, ela edifica, você ouvindo o seu esposo, você estará edificando o seu lar, trazendo a ele um ambiente de paz, uma harmonia diante dos seus filhos, com o seu marido. E quando nós olhamos aqui agora também para a vida de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 11, nós aqui em 1 Crônicas, né, que nós lemos inicialmente, vemos que Salomão ele iniciou muito bem o seu governo, né? Ele pediu ao Senhor sabedoria, ele sabia que estava diante de uma grande responsabilidade, ele era inexperiente, e ele pede sabedoria ao Senhor, e o Senhor falou, te darei sabedoria. Só que quando nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 11, embora Salomão ele tenha começado muito bem, mas depois ele se afastou. E eu queria ler aqui alguns versículos, versículo 11, versículos 1 ao 4, que diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e isitas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Aqui nós podemos perceber que Salomão ele começou muito bem, mas depois ele se afastou. E qual é a aplicação que nós podemos trazer sobre a vida de Salomão, que começou muito bem o seu reinado, mas num determinado momento ele se desviou, se afastou da presença do Senhor? Não basta apenas nós pedirmos sabedoria, mas o que é importante, o que nós precisamos de levar para a nossa vida é que nós precisamos continuar dependendo de Deus em todo o tempo. Porque às vezes na rotina do dia a dia, né, com as experiências que nós já tivemos, isso pode nos levar a achar que nós sabemos resolver os problemas, as situações, os conflitos. Eu já sei. Não, eu já resolvi. Não, eu tenho experiência nisso. E a gente deixar de consultar o Senhor. Sair desse lugar da dependência do Senhor. Então, não é somente pedir ao Senhor sabedoria, mas o quanto que é importante a gente não se desviar dessa dependência de estar no lugar de sempre consultarmos ao Senhor. E talvez esse ano você começou muito bem com seus planejamentos, né, apresentando ao Senhor o seu lar, a sua família, né, você decidiu o dia que você vai reunir com a sua casa para poder louvar ao Senhor, de ter um tempo com a família à mesa, de deixar um pouco o celular, né, de ler a Bíblia, de ler um livro, de estudar, né, o planejamento que geralmente nós costumamos fazer no início de todos os anos, né? Mas a pergunta não é somente o começar bem, porque muitas das vezes a gente começa bem com todo o gás, né, com muita empolgação, mas a pergunta
que eu gostaria de deixar para nós nessa noite é sobre o continuar, e o continuar com a sabedoria. De pedirmos ao Senhor essa sabedoria para que possamos aplicar em todas as áreas da nossa vida. E hoje, o Senhor ele está nos fazendo essa pergunta. Mulher, o que você quer que eu lhe dê? E que a resposta certa seja sabedoria. Que essa seja a nossa resposta. Porque como nós lemos aqui em Provérbios 14, tem tantos outros versículos que falam sobre a sabedoria, diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a gente pode estender essa edificação não somente dentro da nossa casa, mas o quanto que nós temos o poder de influenciar outras mulheres. As mulheres que estão ao nosso redor, a nossa vizinhança, o nosso trabalho, a faculdade, o nosso curso, o quanto que nós temos esse poder de trazer, de levar a influência com as nossas atitudes. Eu sei que em todo o tempo onde nós estamos sendo observadas. A maneira como falamos, a maneira como reagimos, a maneira como nós paramos, esperamos, aguardamos. E que essa seja a nossa petição dessa noite. Que a nossa escolha seja pedir ao Senhor sabedoria e que possamos permanecer nela durante todo o nosso tempo, toda a nossa caminhada. Porque quando nós pedimos a sabedoria, o que nós estamos dizendo para o Senhor? Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu não tenho condições de dar conta de todas as minhas responsabilidades. O tempo é muito pouco. Às vezes a gente acha que 24 horas é muito pouco para a gente, dar conta de tantas coisas que nós temos que fazer. Mas com a sabedoria do Senhor, com a nossa dependência ao Senhor, nós teremos sim condições de fluirmos no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E em Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, para a gente concluir. Os versículos 28 e 29. Diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que a sabedoria que nós recebemos do Senhor, nós possamos ouvir dentro da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos, o elogio. Que as nossas atitudes possam marcar o nosso lar. Que o nosso marido, os nossos filhos tenham o prazer, a alegria de saírem, mas de retornarem ao lar. Que esteja ali um ambiente ali harmônico, sabe? Uma mesa preparada, um alimento delicioso, que você faça com muito carinho. Ou até mesmo um bate-papo à mesa. Sabe, deixa o celular de lado, vamos ficar aqui, olho no olho, vamos conversar, como foi o seu dia, como você está. Que dos seus lábios, mulher, possam sair palavras que você venha incentivar o seu filho, o seu cônjuge, que você possa ministrar com autoridade sobre a vida deles. Lá em casa a gente tem um versículo, Isaías 11, 2, que quando a minha filha está estudando, quando eu estou estudando, quando Marcelo está estudando, a gente sempre coloca a mão assim e a gente declara que repousará sobre você o espírito da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Que dos nossos lábios possam sair palavras que vão trazer vida, que vão trazer direção, que vão levantar. Que possamos ser essa mulher elogiada, não somente dentro da nossa casa, mas aonde nós estivermos. Que a sabedoria ela possa produzir esses frutos, e frutos reconhecidos dentro da nossa própria casa e aonde nós estivermos. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade
e que possamos celebrar ao Senhor com as nossas atitudes e que todos aqueles que nos observam possam falar: ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher sábia, ali vai uma mulher que não é impulsiva, uma mulher que ela sempre pede a direção do Senhor. Ali vai uma mulher que quando ela precisa de uma resposta, ela vai consultar a palavra de Deus. E que assim possamos ser bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Amém?